Hora de conversar com o Rodrigo Aidar. Se você for pensar, o mecanismo das democracias modernas é bastante engenhoso e eficiente, né? O executivo é eleito por voto popular, o legislativo é eleito por voto popular e o judiciário? O judiciário é indicado pelo presidente, né? Com a anuência do Senado, portanto, com a participação de todos os poderes. Você imaginando ali que haverá uma alternância de poder, você terá um caldo, né, de ministros progressistas, de ministros conservadores que defenderão diferentes pautas e chegarão a um senso comum. Tudo muito bonito, tudo muito bacana, mas às vezes as coisas não saem exatamente como planejado. A gente está falando, obviamente, da atuação do Cristiano Zanin, que, para decepção de muitos petistas do campo mais progressista, não tem defendido as pautas deste grupo da maneira que era esperado. Mas o Aidar está aqui para falar exatamente sobre como essa não é necessariamente a regra, né, Aidar? O ministro entra lá e começa a votar como se fosse um braço do executivo. As histórias são muitas, vão se empilhando. Aidar, bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Cacla, bom dia aí aos nossos ouvintes queridos. Megali, pelo contrário, não só não é uma regra, como há tantas exceções, se essa fosse uma regra, que só se surpreende com posicionamentos do atual ministro, Cristiano Zanin, o mais novo ministro do Supremo, contrários ao que a esquerda defende como pautas progressistas, que não acompanha o Supremo Tribunal Federal. Porque se você pegar no histórico do Supremo Tribunal Federal, é muito comum, mas muito comum, que ministros indicados pelo presidente X não votem de acordo com o presidente X. Nós temos casos mais antigos, temos casos mais recentes, temos casos ali no meio do caminho. O mensalão, eu acho que, se havia alguma dúvida em relação a isso, escancarou totalmente, porque o ministro Joaquim Barbosa, foi uma dupla. O ministro Joaquim Barbosa, como relator do processo, assim, pesando realmente a mão no julgamento daquele caso, para alguns até de forma exagerada, e o ministro Aires Brito, que também foi indicado, então, pelo presidente Lula, e estava na presidência do Supremo, e empenhou um esforço para colocar o processo do mensalão, né, a ação penal 470, na pauta do Supremo. Então, assim, dois ministros indicados, não é pelo PT, pelo Lula, acabaram sendo os algozes, entre aspas, né, porque eles estavam ali cumprindo as suas atribuições, do PT no processo do mensalão. A gente pode pensar na Lava Jato. A Lava Jato, assim, o ministro Edson Fachin, quando foi indicado pela presidente Dilma, ele apanhou muito, saiu vídeo dele nas redes sociais, em todos os lugares, em um evento político em que ele defendia a candidatura da Dilma, defendia pautas de esquerda, acharam ligações dele com o MST, fizeram um escarcéu. E, no entanto, o ministro Edson Fachin é um dos maiores defensores da Lava Jato por meio de suas decisões no Supremo Tribunal Federal, o que, assim, não combina com aquela ideia que o pessoal faz de que um ministro indicado pela esquerda, pelo PT, não encamparia as teses da Lava Jato. Fora o ministro Fachin, a gente tem pelo menos o ministro Barroso e o Fux, que também foram indicados pela presidente Dilma e também encamparam as pautas da Lava Jato. Há vários exemplos, Megali. O HC, eu acho que o mais relevante deles, tem mais antigos também, do ministro Celso de Mello, posso falar daqui a pouco, mas o mais relevante deles é aquele habeas corpus, que na verdade julgava se era ou não cabível prisão em segunda instância, que foi entrado pelo presidente Lula pouco antes de ser preso. O Supremo julgou isso em 2018 e foi 6-5. A favor, contra o habeas corpus do presidente Lula. Em seguida, o então juiz Sérgio Moro decretou a prisão dele. E se você for pegar quem votou a favor, dos 5 que votaram a favor do habeas corpus do Lula, um foi o ministro Celso, indicado pelo Sarney, o outro Marco Aurélio, indicado pelo Collor, e o Gilmar Mendes, do Fernando Henrique Cardoso. Todos os ministros que votaram a favor da prisão em segunda instância contra o habeas corpus do presidente, dos 6, 5 tinham sido indicados por governos do PT. Então, assim, não há essa correspondência de que quando o presidente indica, o ministro vai julgar de acordo com o que ele quer. Isso assim, acompanhando a história do Supremo Tribunal Federal, isso fica muito claro que não acontece
E vai continuar não acontecendo, independentemente do que a gente acha das decisões do ministro Zanin. O fato é, não é porque ele foi indicado pelo Lula que ele vai abraçar as pautas progressistas da esquerda e defender todas elas. Muito pelo contrário, Miguel. É bem interessante, né? É bem interessante como muitas vezes o cara... Aliás, eu não vou dizer que o Zanin deu um grito de independência, mostrando ali que não é subserviente ao executivo, ao Lula, porque na verdade ele nunca se disse progressista. Pelo contrário, ele sempre teve uma postura bastante conservadora. Vai ser interessante, aí sim, a gente vê o voto do Zanin em alguma pauta que diga respeito diretamente a Lula. Não pautas defendidas pela esquerda, especialmente por essa esquerda mais ligada a questões comportamentais, porque a gente já falava, o Lula nunca foi muito ligado a isso, nunca foi um defensor fervoroso do aborto, nunca foi um defensor apaixonado da liberação, da legalização, da descriminalização das drogas. Então, por enquanto, tudo dentro dos conformes. Agora, quando for um voto envolvendo diretamente o presidente, se a gente tiver alguma situação dessas, vai ser bastante interessante ver o comportamento do Zanin. E a gente olha... Diga, Carlinha. Tem um caso desse do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello foi indicado pelo Sarney em 89. Em 1990, o Supremo julgou a troca de domicílio eleitoral do Sarney, que era candidato pelo Maranhão e foi ser pelo Amapá ao Senado. E você sabe que o ministro Celso de Mello tinha sido indicado pelo Sarney em 89 e em 90, menos de um ano depois, votou contra a troca de domicílio, votou a favor de barrar a candidatura do Sarney e mais, como ele era o ministro mais novo do Supremo, salvo engano naquela época, ele foi o primeiro a votar contra, ele abriu a divergência, assim, caso direto desse. Cara, não tem patrão, cara. Aquela toga não é só uma toga que parece com a do Batman. Você fica se sentindo mesmo Batman. Você não dá satisfação a ninguém. E a gente olha pra todos, né, com lupa. Do mesmo jeito. O próximo que entrar no lugar da Rosa Weber também. A gente vai ficar esmiuçando todas as decisões, né, não, Aidar? Exatamente. É bom, né, fazer isso. A gente vai ali vendo como é que se comporta o ministro. Agora, de fato, acompanhando a história do Supremo, você vê que essa correspondência indicou, o presidente X indica, e ele vai votar de acordo com o que é o presidente X, não existe. Quando a gente fala isso nas indicações, a gente até toma porrada. Mas o fato é que a história nos dá razão nesses casos. O Aidar, para nossa grande tristeza, o Aidar pediu para sair. Vai se dedicar, enfim, a jardinagem, não, brincadeira, mas vai nos deixar órfãos, pelo menos por hora. Esperemos que nos encontremos numa outra ocasião. Aidar, foi um prazer tê-lo aqui nesse horário e em outros, viu? Prazer foi todo meu. Megali, Sheila, Carla, ouvinte, quero dar um abração. Enfim, eu tenho uma pequena editora de livros jurídicos e ela está precisando do meu empenho 100%, mas eu quero dizer que foi uma aventura e foi sensacional. Eu vim trabalhar na Rádio Band News FM e era uma rádio que eu escutava. E minha referência de rádio sempre foi o Boechat. Tanto que quando o Eneg me disse... que tal você ter uma coluna tal? A primeira coisa que eu pensei foi, o Eneg anda bebendo, né? Porque como eu tinha o Boechat como referência, para mim era impossível fazer qualquer coisa na rádio. E 4 anos e meio dessa aventura maravilhosa, foi sensacional, foi muito legal mesmo. Só tenho a agradecer a recepção de vocês e falar que foi um dos lugares mais leves onde eu já trabalhei nesses 4 anos e meio. Assim. Vocês são realmente sensacionais. E os ouvintes percebem que vocês são de verdade, é isso que é legal na rádio, né? A gente não ficar combinando, vocês são o que são, e por isso que transforma esse trabalho numa coisa tão leve. Valeu. Ô, Aidar, mas também não dá pra ficar querendo se comparar com o Boechat. Se você for mirar no Pelé, né, o cara desiste com criancinha de jogar bola. Começa, né? Aí você nem começa. Mas além do Pelé, tem uns caras bons por aí. Você é um craque, Aidar. Mandou bem, aí fez vários golaços. Muito obrigada, foi um prazer tê-lo. Foi um período muito legal, a gente aprendeu muito com você. Queremos continuar aprendendo com você. Mas foi demais. Muito obrigada, viu? Por tudo, mesmo. Obrigada pelas aulas semanais. E vou continuar te seguindo nas redes, né? A gente vai acompanhar a história do Aidar aí. Vai continuar sendo fonte, né? Não pense que vai se livrar tão fácil da gente assim. E sabe o que é mais legal, Aidar? Você, nesse período de 4 anos e pouquinho, conseguiu, já que você falou de ter o Boechat como referência, você sim conseguiu se tornar uma referência para todos nós, jornalistas, quando a gente precisa entender alguma coisa que envolva o Poder Judiciário. Essa é uma conquista sua. Porque, em geral, acontece aqui dentro, aqui na Band News FM, no Band News TV,
Vamos atrás do Aidar para ver o que ele explica pra gente? Você se tornou essa referência. Isso é uma conquista sua. Parabéns e muito obrigada.